Olá, bem-vinda a mais um devocional. Tá chegando agora aqui nessa família de mulheres especiais aos olhos de Deus. Se inscreve aí. Se gostar do conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo para a gente alcançar muito mais mulheres, ok? A importância do Espírito Santo. Falamos que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo tem acesso a você. Mas qual a importância disso? Simplesmente o fato mais importante de todos. Sem o Espírito Santo para conduzir na caminhada até Cristo, você simplesmente não tem caminhada. E quem permite o acesso do Espírito Santo é você, estando sensível às orientações dele. Já vimos também que a forma com que ele se comunica conosco é muito simples. Basta você correspondê-lo. O Espírito Santo não nos força a nada. É ele quem convence o homem dos seus erros e, se você permitir, te guia no caminho da salvação. Aí você se pergunta: mas eu já aceitei ou voltei para Jesus, batizei, estou firme na comunhão, isso não basta? A resposta é não. Se você não tiver sensibilidade para ouvir o Espírito Santo dentro de você, tudo isso só foi um ato e você espiritualmente morre. Temos que entender que o Espírito Santo não é uma experiência, que temos só às vezes. A Bíblia, quando diz que você tem que ser cheio do Espírito Santo, não significa que você aos poucos vai recebendo parte dele, de pouquinho em pouquinho. Nós vamos entrando na presença dele, como se fosse entrar em um rio, onde as águas vão te cobrindo até você estar submerso. E não é você mais que caminha com suas próprias pernas, porque não tem mais chão. Você está em águas tão profundas, aonde você não tem mais o controle, e sim o rio sobre você. E esse rio que flui do próprio amor de Deus é o Espírito Santo. Não é você que tem que ter mais dele, e sim permitir que ele tenha mais de você. E uma longa caminhada cristã com o Espírito Santo também não significa que você não vai mais entristecê-lo. Isso acontece nas nossas vidas até mesmo sem intenção, sem perceber. E talvez o excesso seja mais o seu erro do que a falta. Quando nós achamos santos demais, temos a estúpida mania de julgar a quem achamos que não está no caminho. Ou viramos fiscais do Espírito Santo, olhando a aparência, o modo de falar, de se comportar, julgando o que é e não é de Deus. Cuidado com a religiosidade. Ser cristão é andar sim corretamente no caminho de Deus, mas principalmente significa amar vidas como Jesus amou. Guarde uma coisa no seu coração: ter comunhão com o Espírito Santo é uma caminhada de todos os dias, não é só uma experiência. Não se esqueça que sem ele você morre espiritualmente. Pense ao longo da sua vida e imagine quanto de comida você comeu dependendo da sua idade. Se você fazer a conta, você se assusta. Mas mesmo assim, se parar de comer hoje, você adoece e morre. Com o Espírito Santo é assim. Mesmo que você tenha se alimentado muito, se você começar a agir por conta própria, por achar que já sabe tudo, você entristece o Espírito Santo e assim não vai conseguir mais ouvi-lo. E se você não perceber, não importa o quanto você já teve de experiência com ele, se não ouvi-lo, você não tem direção, não se alimenta e automaticamente morre espiritualmente. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hoje, aí onde você está, peça perdão ao Espírito Santo por às vezes não ter ouvido a voz dele, ou por ter entristecido com algumas atitudes. Fale que você não quer só experiências, e sim uma vida de comunhão com ele. Quando você desvia os olhos do caminho, ele tem ciúmes, porque o papel dele é te conduzir no caminho até Jesus, e sem ele não somos capazes. O Espírito Santo não se limita a lugares, então sinta ele aí nesse momento. Pare um pouquinho, não diga nada, só sinta. Tem horas que não precisamos falar nada, apenas ficar em silêncio, um momento para Deus e ouvir, só ouvir. Como em uma comunicação. Geralmente, duas pessoas falam. Uma fala, a outra escuta, uma escuta e a outra fala. Mas geralmente, quando a gente vai orar,
a gente só fala. Tem horas que é gostoso você dizer: Pai, hoje eu só quero te ouvir. Espírito Santo de Deus, fala comigo. E fica no seu momento em silêncio, só ouvindo a voz dele, só refletindo sobre a sua vida. Pare um momentinho para escutar a voz dele e permita ele conduzir a sua vida no caminho certo, que é Cristo, que é a nossa salvação.